E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Eu tô aqui para trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês. E eu peço que você esteja com o seu coração voltado para o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor ele tem para falar contigo. Fala conosco, para nos edificar pela sua palavra. E eu vou trazer 3 palavras aqui. A primeira, ela se encontra, que é a base, né? Ela está lá em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 12 ao 14, que a palavra do Senhor diz assim: Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão como a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Como eu coloquei aí no título da live, chamados, escolhidos e fiéis. É o que o versículo está dizendo. Versículo de número 14 de Apocalipse, capítulo 17. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Quando a palavra fala nessa parte aqui, os seus, sabe o que ele me lembra? Lembra aquela parte lá de João, capítulo de número 10, quando Jesus está falando sobre ele como o bom pastor. E ele diz assim: asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas... O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E é como ele mesmo disse no 4,
Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Olha só. O versículo 3 acima do 4 diz: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. O texto que eu li de Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 14, é uma palavra que se refere a um tempo onde não se poderá comprar e nem vender a não ser aquele que tenha a marca da besta. E o versículo de número 14 diz assim: guerrearão contra o cordeiro. Quem? Como diz o 12, né? Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Então tanto a besta como esses 10 reis guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, diz o 14, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aí o final do versículo diz: e vencerão com ele. Ou seja, o cordeiro, que é Jesus, vencerá a besta e esses 10 reis. E vencerá com Jesus os seus. É por isso que eu li João 10 e do 3, o 4, o 5 e o 14 em específico, quando diz que Jesus chama as suas ovelhas pelo nome, as suas ovelhas reconhecem a sua voz, as ovelhas o seguem porque conhecem a voz dele e não vão seguir um estranho porque não conhecem a voz de um estranho. E aí o versículo diz: e vencerão com ele os seus, chamados, escolhidos e fiéis. Essa foi a primeira palavra que eu disse que ia trazer 3, essa foi a primeira. Agora vamos lá para a segunda palavra, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo de número 1. Olha só, capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Isso. Capítulo de número 1, a partir do versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Agora veja só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção.
para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Veja só, eu li do versículo 18 até o 31, e é uma palavra que nos fala exatamente sobre Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. É uma palavra que, como diz exatamente o versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por quê? Porque o versículo 22 ele explica: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Chamados, veja só. E o que está lá em Apocalipse 17:14 é o quê? Os seus chamados, escolhidos e fiéis. E aqui eu quero frisar o versículo 30, que diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A palavra do Senhor ela é muito clara. No início do versículo 30 diz: é porém por iniciativa dele. Em 1 João 5,19 diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E o versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 1 diz que é por iniciativa dele, ou seja, foi iniciado por Deus. Deus deu o primeiro passo. Ele que começou tudo. Não fomos nós que fomos até a Deus, que nos achegamos primeiramente não. Ele que primeiramente deu o passo ao nosso encontro. E como diz a palavra, é por iniciativa dele que nós estamos em Jesus. E Jesus ele se tornou a sabedoria de Deus para nós. O que é essa sabedoria que Jesus se tornou? Justiça, santidade e redenção. Agora vamos para a outra palavra, que está lá em Efésios, capítulo de número 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Efésios 1, a partir do 3. A palavra do Senhor diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Olha só. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual foi? Qual é? A palavra diz aqui: isto é, de fazer convergir, ou seja, de se submeter, se sujeitar, de permanecer, de estar, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eu vou repetir, diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Olha só, o final é bom meditarmos e nos aprofundarmos desde o início do capítulo, mas eu só quero frisar o finalzinho dessa parte, quando fala no versículo 11.
Na verdade, o versículo 4 também fala: porque Deus nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, né, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E no 11 também diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E aí no 13 fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então só nesses versículos que eu acabei de citar, a gente vê o cumprimento de Apocalipse 17:14. Porque em Apocalipse 17:14 está escrito que no final do versículo diz: e vencerá com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis, né? Ou chamados eleitos e fiéis. E aqui em Efésios capítulo 1 e também em 1 Coríntios, como eu li, né? 1 Coríntios capítulo 1, né? Em específico, como eu falei, o versículo de número 30, que diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas eu li do 18 até o 31, tá bom? E é uma palavra, como eu tinha falado antes, que fala especificamente sobre o plano de Deus em crermos nele, nos achegarmos a ele por meio da loucura da pregação, não como um judeu esperando ver um sinal milagroso, e nem como um grego buscando a sabedoria, mas como diz a palavra: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, nós fomos chamados, e como diz em Efésios capítulo de número 1, como eu li o versículo 4, versículo, deixa eu abrir aqui, versículo de número 4, versículo de número 11, no versículo 7, cita a mesma questão de 1 Coríntios capítulo 1, falando sobre a redenção, porque diz aqui, né? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E no final aqui, no versículo 11, falando que também somos escolhidos, porque fomos predestinados conforme o plano de Deus, né, que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então Deus, de acordo com o propósito da sua vontade, fez o que ele havia decidido, que era nos predestinar para que fôssemos escolhidos, e em Cristo, como diz o versículo 4 de Efésios 1, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, certo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o 5 o 5 ele fala daquilo que o 11 também fala, né? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. É assim como ele também, como Jesus fala em João capítulo 6, quando ele repete ali várias vezes, né, que ninguém pode ir a ele se por Deus, né, se pelo Pai não for lhe dado, se não for levado, se não for atraído. Então, resumindo, o que eu quero dizer com essa palavra? O que Apocalipse 17:14 nos ensina? Que a vitória que vamos ter, como diz a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50, fala assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá de Apocalipse 17:14, né? E vencerão com ele os seus, chamados, eleitos e fiéis. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é ou não será em vão, inútil. Eu quero concluir essa mensagem trazendo o primeiro versículo que eu li no início, que é Apocalipse 17:14, porque a vitória será dada aos seus, ou seja, aqueles que são dele, aqueles que pertencem a ele. É como ele mesmo falou em Mateus 7, se eu não estou enganado, 7:14. Deixa eu ver aqui. Não, 7:14 não. Ou é o 14, deixa eu ver. Não. É o 21, isso. Como ele mesmo diz aqui: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E como eu li João capítulo 10 também, falando, Jesus dizendo claramente que as suas ovelhas o conhecem, as suas ovelhas. Eu vou só repetir os versículos que eu li, ó. 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. O versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E lá no 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então veja, a palavra ela é muito clara em dizer suas, suas, suas. Assim como lá em Apocalipse 17:14, a palavra do Senhor diz: e os seus, chamados, eleitos e fiéis. Portanto, eu quero concluir essa mensagem repetindo novamente o versículo que eu acabei de ler, de 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você é um chamado, você é um escolhido e você é um fiel do Senhor, porque a vitória será para aqueles que são chamados, que são escolhidos e que são fiéis do Senhor. Porque nem todo aquele que o diz Senhor, Senhor, que o chama de Senhor, será salvo, terá a vida eterna. Porque, como diz em Apocalipse, aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, que você faça parte e que o Espírito Santo ele possa nos fortalecer, que ele possa nos ajudar a cada dia para que possamos viver em dependência do Senhor. Como a palavra é muito clara em dizer que a vitória será dos seus chamados, escolhidos e fiéis, porque somos chamados por Deus, como eu li em 1 Coríntios, capítulo de número 1,
somos sim chamados por Ele, como diz o versículo de número 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus nos chamou, mas existe uma grande diferença daqueles que foram chamados e daqueles que permaneceram. Porque em João, no capítulo de número 6, quando Jesus está falando sobre ele ser o pão que desceu do céu, o pão verdadeiro, o pão que dá vida, e que seu sangue é a verdadeira bebida, assim como também sua carne é a verdadeira comida, lá no versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus. Muitas pessoas não queriam mais estar com Jesus. E não é diferente dos tempos de hoje, porque muitos querem Jesus pelos seus benefícios próprios. Muitos querem Jesus pelos seus próprios interesses, como diz 1 Timóteo 2, 19 ao 21. E o 21 é muito claro quando ele diz: pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Porque Jesus, irmãos, ele tem interesse. Jesus, ele tem interesse. E o interesse de Jesus é na libertação, é na salvação, é na cura, é na transformação, é na capacitação, é em usar. Esse é o desejo de Jesus, esse é o interesse de Jesus, essa é a vontade de Jesus. Mas o grande problema é que muitos que se dizem serem discípulos de Jesus não querem os interesses dele, querem os seus mesmos. Assim como esse povo que buscou Jesus, como ele diz no versículo João 6, 25 e 26. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então o interesse desse povo em buscar a Jesus não era por quem Jesus era, não era porque entenderam os milagres de Jesus, que Jesus era o Messias e que esses sinais eram... Não foi por causa disso, foi porque Jesus tinha feito uma multiplicação de pães, o pessoal encheu o estômago e aí pensou: poxa, ele fez um grande milagre, bora lá de novo para ele fazer outro milagre, né, para encher nossa barriga. Ou seja, só estava vendo Jesus como um mercado, não como Filho de Deus, não como Salvador das suas almas. Mas Jesus os desprezou quando ele disse isso no versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí depois Jesus disse: e por causa disso todos vocês estão condenados, e por causa disso vocês... Não. Jesus deu um conselho: não trabalhem pela comida que se estraga, ou seja, o pão que eles estavam procurando. Não trabalhem. O que é o trabalho? É o esforço, é a dedicação. É o que Jesus está dizendo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. E qual era essa comida? O seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E Jesus estava dizendo: se esforcem, dediquem-se para que vocês trabalhem por essa comida, para que vocês comam essa comida, que é o meu corpo, a verdadeira comida, e o meu sangue, a verdadeira bebida. Então, eu quero dizer para que você continue firme no Senhor. Permaneça, porque você foi chamado, mas é como eu acabei de dizer, e Jesus também fala na palavra: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e esses poucos que são escolhidos são aqueles que o Pai está procurando, como ele diz em João capítulo 4. Olha só, João capítulo de número 4, versículo de número 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura daqueles que são verdadeiramente adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, o que eu quero dizer é que você foi um chamado de Deus, você foi um escolhido pelo Senhor. E o Senhor te chamou e te escolheu para que você fosse um servo dele. E o servo, ele é fiel ao seu Senhor e obedece ao seu Senhor em todas as coisas, buscando agradar o seu Senhor e fazendo a vontade, porque o desejo do servo é fazer a vontade do Senhor dele. Porque ele sabe que aquele é o Senhor dele, que aquele Senhor tem autoridade sobre ele. Assim como diz a palavra em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 15. A palavra do Senhor diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mas eu quero só refrisar, só fixar mesmo o versículo 15, o início. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, o servo, ele santifica Cristo no seu coração como Senhor da vida dele. Como diz Paulo quando escreveu aos Colossenses, lá no capítulo de número 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só, o que a palavra do Senhor diz é que assim como a gente recebeu a Jesus, como recebeu Jesus, né? Creu nele e recebeu. Continuem a viver nele. E o versículo ele destaca: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Porque o que o Evangelho nos ensina é que temos que viver enraizados em Jesus, que nós temos que viver, como diz a palavra, edificados em Jesus, que nós temos que continuar a viver unido a Ele, né? Viver nele, porque dele flui a vida. Ele é a fonte da água da vida, né? Ele é a videira verdadeira. Se não estamos em Jesus, então secamos e morremos, e o que resta é juntar esses galhos e jogar no fogo para que sejam queimados. Mas estando em Jesus, nós recebemos a força, nós florescemos, né? Geramos frutos, porque é isso que o Senhor ele faz em nossa vida. Ele é a vida, então aquele que está nele recebe a vida dele e gera os frutos dessa vida, que é o Espírito Santo, né? As atitudes do Espírito Santo. Viver no Espírito é o Espírito Santo que guia e os seus frutos fluem. Então, meus queridos, eu quero deixar esse versículo ele bem específico, essa mensagem bem clara, para que vocês entendam como é da vontade do Senhor para nossas vidas, que somos os chamados, que somos os escolhidos e os fiéis de Cristo, e que vamos vencer, que na verdade já vencemos, né? Que vamos receber a vitória, porque, como disse lá, e vencerão com Ele. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os venceu e vencerá com Ele, né? Aqueles, os seus, né? Os seus chamados, escolhidos e fiéis, porque em Cristo somos mais do que vencedores, e em breve, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, em breve a morte será tragada pela vitória. Que vitória? A vitória de Cristo. Então todos aqueles que também estão em Cristo serão vitoriosos e receberão essa vitória que é tão aguardada pelo povo de Deus. E o versículo 58 termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E 1 Coríntios, capítulo de número... 2 Coríntios, na verdade, capítulo de número 12, versículo 13 e 14. Não... É o 12, deixa eu ver aqui se é o 12.
12, 13, 14. Ou é o... Ou é segunda? Primeira? Ah, não, 16, isso. 1 Coríntios 16, versículo 12 e 14. 13, na verdade. 13 e 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.